A Luna e o Orseto são personagens muito particulares. O Orseto, pronto, foi aqui um amigo imaginário da minha infância e, portanto, o Orseto era aqui um personagem que já estava a reclamar vir cá para fora há algum tempo, assim de forma mais criativa. E a Luna vai surgir aqui como esta criança um bocadinho reinventada. Que é que nós poderíamos ter sido, não é? Então a Luna é aqui uma oportunidade. É uma oportunidade de sermos quem se cá não fomos, mas que quem nós em idade adulta tentamos ser, não é? Tentamos esse lugar que nós tentamos conquistar. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com. Desta vez vou conversar com a Ana Filipa Lacerda, autora do podcast As Aventuras da Luna e do Orseto. Eu sou a Elizabeth Costa e já sabes que o Por Dentro Com é um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Desta vez, podes ficar a saber como são os 20 podcasts mais ouvidos nos últimos 20 anos. Se queres ter um podcast internacionalmente famoso, tens mesmo de ouvir este episódio. Também vais conhecer as aventuras da Luna e do Orseto, um novo podcast de histórias infantis, da autoria de Ana Filipa Lacerda, um conteúdo com o selo RFM e que naturalmente podes ouvir no Popcasts. A Ana Filipa tinha um amigo secreto na infância que agora se transformou na personagem principal de um podcast. E vou ainda dar-te a conhecer 2 novos conteúdos que tens mesmo de ouvir. Um por ChatGPT e uma estante que é do João, mas pode passar a ser tua também. Fica para ouvir. Há listas que servem apenas para matar a curiosidade. E depois há outras que nos ajudam a perceber o mercado. Agora que o Spotify está a celebrar 20 anos, divulgou os 20 podcasts mais ouvidos de sempre na plataforma. E quando olhamos para essa lista, percebemos uma coisa importante. Os podcasts de sucesso não estão no topo apenas porque são bons. Estão lá porque são claros. Tu percebes rapidamente sobre o que falam, para quem são feitos e porque vale a pena ouvi-los. E isso faz toda a diferença num mundo cheio de conteúdos. Outra coisa interessante, muitos destes podcasts cresceram à volta de personalidades fortes. As pessoas não voltam só pelo tema. Voltam pela relação que criam com a voz que apresenta, com aquele estilo, com aquela forma de conversar. E há ainda outro padrão muito evidente. Nicho não é limitação, é estratégia. Os podcasts mais fortes raramente tentam falar para toda a gente. Bem pelo contrário, quanto mais claro é o público, mais forte costuma ser a comunidade. E depois chegamos a um ponto essencial. A distribuição. Eu não me canso de falar sobre isto. Porque publicar um episódio e colocar um link nas redes sociais não é distribuição. Distribuição é garantir que o conteúdo aparece, é descoberto e volta a aparecer. No fundo, talvez seja isto que esta lista nos ensina. Os podcasts mais ouvidos do mundo não são um acaso. São o resultado de posicionamento, consistência e distribuição pensada com intenção. E talvez a pergunta mais importante para qualquer criador seja esta. As pessoas vão conseguir encontrar o meu podcast? E vão querer voltar a ouvir o próximo episódio? Já agora, ficas a saber que em 20 anos de Spotify, o podcast mais ouvido de todos é o de Joe Rogan Experience. O segundo podcast mais ouvido é falado na língua alemã, curioso, e que nesta lista dos 20 mais ouvidos a nível mundial existe um podcast em português, que é o Não Inviabilize, um conteúdo brasileiro de grande sucesso. Se quiseres saber mais sobre esta lista e que podcasts fazem parte dela, é só ires ao blog do Popcast e lês o artigo com o título Os 20 podcasts mais ouvidos de sempre no Spotify, o que podemos aprender com eles. É um podcast familiar, mas é sobretudo um sonho da Ana Filipa Lacerda, que colocou o seu amigo imaginário de infância como protagonista de um podcast. As Aventuras da Luna e do Orseto são um podcast que conta a história de 2 amigos muito especiais. A Luna, que adora observar o universo e sonha com um companheiro de verdade, e o Orseto, que vem do planeta dos Orsetos e precisa da Luna para aprender a viver na Terra. Para já são 15 episódios de uma história cheia de imaginação e descobertas para quem acredita que ninguém fica para trás num mundo onde se cultiva a autoestima, a empatia e a amizade verdadeira. A Ana Filipa Lacerda conta-te já a seguir como surgiram as aventuras da Luna e do Orseto.
Filipa, bem-vinda ao Por Dentro Com, e queria começar por agradecer a tua presença e perguntar quem são a Luna e o Orseto. Elizabeth, eu é que agradeço esta oportunidade de estás-me aqui a convidar para falar exatamente do podcast. A Luna e o Orseto são personagens muito particulares, porque de certa forma o Orseto já me acompanha desde pequena. O Orseto, pronto, foi aqui um amigo imaginário da minha infância, que depois vai surgir em força outra vez com a minha sobrinha, nas brincadeiras com a minha sobrinha. E portanto o Orseto era aqui um personagem que já estava a reclamar vir cá para fora há algum tempo, assim de forma mais criativa. E a Luna é um nome que eu tenho um bocadinho aqui como um alter ego, Luna Nómade, para alguns projetos mais criativos. E a Luna vai surgir aqui como esta criança um bocadinho reinventada. Que é que nós poderíamos ter sido, não é? Que diálogos é que nós podíamos ter feito com os nossos pais, com os nossos colegas? Como é que, se nós recuássemos no tempo, como é que nós nos podíamos ter reinventado? Então a Luna é aqui uma oportunidade. É uma oportunidade de sermos quem se cá não fomos, mas que quem nós em idade adulta tentamos ser, não é? Tentamos esse lugar que nós tentamos conquistar. Então a Luna não é a Filipa, não é a Carolina, que é a minha sobrinha, é aqui uma criança algures no meio, que eu acho que é uma criança assim entre o sonho e a realidade, à procura de um lugar. E o Orseto vem ajudá-la a descobrir-se, a ganhar autoestima. Porque, Filipa, estamos a falar de um podcast. Sim. Para já, 15 episódios. Depois logo se vê para onde é que crescemos, para onde é que vai crescer este projeto, mas como é que, já percebemos de onde é que vieram estas personagens, mas porquê transformá-las em personagens de um podcast? Porque eu acho que é muito importante ir criando um bocadinho o suspense de episódio para episódio. Algo que no podcast vai acontecendo quando nós podemos ter um livro logo com audiolivro incluído, mas muitas vezes a tendência é ouvir às vezes os episódios todos seguidos. Eu acho que um podcast permite criar espaço para nós podermos refletir sobre aquilo que ouvimos, e de facto este é um projeto que acabou por ser realizado em família. É um podcast de família para família, porque gravei, cá está, com a minha sobrinha, com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu cunhado. Portanto, pus um bocadinho a minha formação e a minha experiência em comunicação ao serviço deste projeto pessoal, exatamente para podermos também, junto com outras famílias, com as crianças e os seus cuidadores, pensar um bocadinho nos temas que são apresentados, cá está, em cada episódio. Precisamos de tempo para refletir, e em cada episódio nós lançamos um desafio, cá está, às crianças e aos cuidadores, para ver onde é que a imaginação nos pode levar, não é? Perguntarmos um pouco mais sobre nós próprios a partir destas personagens. E conseguiu envolver assim toda a família? Alinharam todos neste projeto? Eu quase que. Não posso ser que os tenha arrastado para o projeto. Não é que eles tenham logo assim dito, queremos imenso participar. Mas eu disse, olha, era tão importante para mim que fossem vocês a dar as vozes a estas personagens, porque de certa forma, cá está, é um projeto que vai buscar muito à infância, e para mim fazia todo o sentido fazer com a família. Apesar das histórias terem sido escritas muito, cá está, a partir deste meu mundo que acabei de contar, de certa forma, muitas das histórias beberam a inspiração das brincadeiras do Orseto com a Carolina, com a minha sobrinha. Portanto, isso também é engraçado, depois de ter transposto isso para os episódios. E para mim fazia todo sentido. E a Carolina aceitou, foi uma querida. Para ela foi aqui um grande desafio, e eu estou muito grata por ela ter aqui apoiado a tia e o Orseto nesta brincadeira muito a sério, não é? Que nós queremos também realmente Sim, porque levar. Quando as aventuras da Luna e do Orseto chegaram aqui ao Grupo Renascença Multimédia, agora já tem o selo da RFM, percebemos que era uma produção muito cuidada. Houve alguma atenção em pôr a Luna e o Orseto neste palco? Sim, portanto, apesar de ter sido um projeto maioritariamente gravado em casa, pronto, com instrumentos, com recursos que nós realmente consideramos profissionais, utilizámos recursos profissionais, apesar de termos gravado em casa, houve aqui um cuidado também muito na pós-produção. O Mário Raposo, músico e produtor, teve aqui um papel também fundamental, não só ajudando na edição, como também tendo sido responsável pela sonoplastia, mixagem, masterização, mas também nos arranjos dos temas e no repertório musical e instrumental original. Portanto, houve aqui um cuidado também para nós podermos dar aqui algo mais, dar aqui um universo que realmente fosse de imaginação para além da palavra. Portanto, criar todo aqui realmente aqui uma possibilidade de fazer a imaginação voar. Transmitir estas histórias através do som. Exato. E estas histórias, qual é que é a principal preocupação de cada episódio?
Aqui a principal preocupação de cada episódio é exatamente fazer crescer este universo, desde alguma coisa partindo de algo muito específico, que é o sonho, que é a necessidade de nós encontrarmos alguém, algo que nos faça sentir bem connosco próprios e chegarmos ao ponto de ver aquilo que estamos dispostos a abdicar para podermos ser fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores. E portanto, isto aqui é um processo de crescimento entre alguém que parte do universo quase um bocadinho mais egoísta, de eu preciso de alguma coisa, para chegar a um ponto em que o que é que eu estou disposta a dar para poder viver num mundo em que eu não estou sozinha, que não sou só eu. Portanto, num mundo de empatia. Portanto, trabalhando a autoestima para abraçar a empatia. Acho que esse é o percurso que se faz ao longo dos vários episódios, através de várias brincadeiras, cá está, no universo infantil, mas que tem muito a ver também com o mundo adulto, porque nós somos crianças crescidas. Pronto, e eu ia perguntar, a quem é que se destinam estas histórias? Estas histórias destinam-se a crianças que eu acho que pode ir aqui até aos 10, 11, 12 anos, dependendo muito do desenvolvimento, mas eu acho que a própria Luna vai evoluindo ao longo das histórias. Ela parte ali com 4, 5 anos, seria o primeiro episódio, ela situar-se-á com 4, 5 anos e termina ali já por volta dos 11, 12 anos, portanto ela vai crescendo ao longo dos episódios, mas acho que também se dedica aos cuidadores, também é a eles dirigir estes episódios, porque isto faz-nos pensar um bocadinho, faz-nos recuar e pensar. Como educadores, nós muitas vezes pensamos como é que eu vivi isto em criança, não é? E que hipóteses de redenção, de ressignificação é que eu tenho. E com os filhos, eu acho que acaba por fazer muito isso. Eu não faço com os filhos, faço com a minha sobrinha, mas muitas vezes realmente coloco-me no papel dela e penso, eu realmente ainda tenho aqui muita coisa para cuidar dentro de mim. E acho que isso é mais uma hipótese. Então, os pais, os tios, estão todos convidados a ouvir as aventuras da Luna e do Arceto. Exatamente. Pronto, e a participar nos desafios que... Exatamente. É assim, é ficar atento às plataformas, como já disse, está no site da RFM, mas está em todas as outras plataformas de podcasts, inclusivamente no Popcast, e nós vamos deixando desafios ao longo destes 15 episódios que estão agora a começar a ser publicados. Exatamente. Nós desafiamos, pode ser através de texto, através de desenhos, realmente as crianças e os seus cuidadores a responderem a estes desafios para o mail moinhodosonhos@outlook.pt, porque Moinho dos Sonhos é a marca que está por trás deste podcast, que quer exatamente incentivar iniciativas criativas em prol da autoestima e do encontro entre as pessoas. E portanto, o último episódio é mesmo deixado em aberto para que depois as crianças e os seus cuidadores possam lançar as suas propostas, porque é mesmo a ideia criar aqui um ambiente interativo em que realmente se possa criar aqui uma comunidade em torno destas histórias, para que possamos realmente inventar novos futuros, novos presentes e novos futuros. Então, como autora, Filipa, tu já sabes onde é que vão parar estes episódios, mas eles podem prolongar-se para além do 15º, não é? Exatamente. Neste até formato com a ajuda de quem ouve, ou noutro formato, exatamente. Exato. Gostávamos muito que se transformasse num livro, não é, Filipa? Exatamente. Aqui a ideia seria, já tendo estas histórias, agora trabalhar no projeto do livro, não é? Com depois acesso aos vários episódios que vão sendo transmitidos ao longo do tempo e com ilustrações que a Elsa Poderosa já nos está aqui a ajudar a edificar. Então, qual é que é o e-mail do Moinho dos Sonhos? Portanto, moinhodosonhos@outlook.pt. Muito simples, portanto, quem quiser, vão ouvindo e vão deixando as vossas sugestões, até para futuras aventuras da Luna e do Arceto. Filipa, tu como escritora destas aventuras, tens outros projetos em carteira? Ou agora ainda estás mesmo a trabalhar a Luna e o Arceto e as suas aventuras? Eu acho que, cá está, eu já começo a visualizar para onde é que pode evoluir este projeto, mas neste momento realmente estou muito focada em ajudar a difundi-lo e, se possível, poder trabalhar também nas escolas, junto de comunidades educativas, porque acho que realmente este projeto tem aqui uma componente muito educativa e pronto, pode ter aqui também um enorme potencial. As escolas também podem ser um dos principais destinatários
episódios destas aventuras. Exatamente. Isso agora vai requerer aí muito esforço, muitos contactos e realmente, pronto, esta é uma oportunidade muito boa. Eu queria realmente Porque, agradecer sem dúvida que as ao histórias grupo. são uma maneira de chegar às crianças de uma forma ótima, excelente. Sim, eu acho que a ideia aqui é realmente, depois já com as ilustrações e até depois pensando mesmo em pequenos quizzes já feitos para cada episódio, portanto já depois trabalhando mesmo nas escolas, poder de facto fazer com que as crianças trabalhem não só aquele universo, mas também a partir daquele universo projetem o seu. Portanto, fazer mesmo isto como se fosse um diálogo. Eu acho que realmente as coisas não devem ser estanques, não é? Acho que um livro é sempre um ponto de partida para algo mais, ou este tipo de projetos tem que ser um ponto de partida para algo mais. Filipa, que convite deixarias a quem está a ouvir este podcast para fazerem clique no play das aventuras da Luna e do Arceto? Venham descobrir como é que a amizade pode ser realmente edificada através, primeiro, da descoberta do nosso tesouro, não é? Da nossa autoestima e da empatia, não é? Deste encontro com o outro. E o Arceto, meu Deus, tem muitas coisas à volta dele, tem dentinhos ativos, tem todo um conjunto de instruções que têm que ser muito bem cuidadas na Terra pela Luna, e a Luna realmente vai ser muito desafiada, desde a sua paciência à sua realmente enorme capacidade de abraçar aquilo de que ela precisa, mas aquilo também de que de forma muito generosa ela quer dar ao mundo. Por isso, venham e Venham participem. ouvir e participem, exatamente. Filipa, muito obrigada. Obrigada, Elizabeth. As aventuras da Luna e do Arceto estão disponíveis no podcast. Ainda vais muito a tempo de apanhar o fio à meada deste podcast absolutamente incrível. Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Esta frase é de George R. Martin, autor da saga A Guerra dos Tronos, e é o lema preferido do João Nobre dentro do universo literário. O João é o autor do podcast A Estante do João e neste podcast tem como objetivo partilhar com quem ouve os seus livros preferidos. Olá, o meu nome é João Nobre e este é o podcast A Estante do João, um espaço para falar de livros, leituras e tudo o que vive entre as páginas de um livro. Enquanto leitor, sou alguém que gosta de ler todo o tipo de livros, desde livros mais sérios aos mais descontraídos. E perguntam vocês, caros ouvintes, por que decidi criar este podcast? Pois bem, decidi criar este podcast com o intuito de dar a conhecer alguns dos meus livros preferidos, assim como alguns autores, e ao mesmo tempo criar uma comunidade literária através deste podcast. Fica o convite para fazeres parte desta comunidade. É só ouvir no podcast A Estante do João. E seguramente já ouviste falar da famosa Porta dos Fundos, uma série brasileira com a capacidade de transformar temas sensíveis em humor provocador. Um dos seus principais protagonistas é o humorista Fábio Porchat, que agora está todas as manhãs na RFM, com um podcast que se chama Porchat GPT. Neste Porchat GPT vais encontrar as mais criativas e divertidas respostas a todos os temas da atualidade e não só. Sabedoria para dar e vender. Pergunta ao Porchat GPT. Estamos mais uma vez aqui com o Porchat GPT, o sistema de inteligência artificial baseado no humorista Fábio Porchat, escolhido entre todos os especialistas em geopolítica do mundo por ser o único que aceita cachê em visibilidade. É ou não é bom? É bom. Bom, então o tema de hoje vem deste destaque. Tensões no Estreito de Hormuz abalam mercados globais de energia. E nós perguntamos porque é que o destino da civilização moderna depende de um corredor de água com 33 km de largura, que é menos do que a fila da Segurança Social na segunda-feira de manhã. Então, Porchat GPT, explica-nos, por favor, o que é o Estreito de Hormuz e porque é que ele é tão importante. O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo entre o Irã e o Omã, por onde passa 1/5 de todo o petróleo do mundo. É basicamente a artéria carótida da economia global. A diferença é que qualquer médico sabe o que fazer quando a carótida entope. E ninguém sabe nada quando é o Estreito de Hormuz. Sabedoria para dar e vender. Pergunta ao Porchat GPT.
pós-ChatGPT para ouvir também no podcast. E desta forma estamos a chegar ao fim deste episódio do Por Dentro Com. Desta vez, dei-te a conhecer a lista dos 20 podcasts mais ouvidos nos últimos 20 anos, segundo o Spotify. Também ouviste a minha conversa com a Ana Filipa Lacerda, autora do podcast As Aventuras da Luna e do Gorceto. São histórias infantis em podcast. E dei-te a conhecer 2 dos novos conteúdos do podcast, A Estante do João e o pós-ChatGPT. Há muito mais para ver e ouvir no podcast. Assina a newsletter do Por Dentro Com no LinkedIn e fica a saber tudo sobre o mundo dos podcasts. Eu sou a Elizabeth Costa, volto no próximo episódio. Até lá, escolhe ouvir os melhores conteúdos.